Esse é o vídeo número 38 do maravilhoso livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Escola da Perfeição Cristã. Já estamos na página 186 de um total de 500 páginas. Aproveite! Inscreva-se no canal para crescer espiritualmente e alcançar a perfeição com essas maravilhosas meditações em áudio. Capítulo 6. Da castidade. Primeiro, excelência da castidade. Ninguém melhor que o Espírito Santo saberá apreciar o valor da castidade. Ora, ele diz: tudo o que se estima não pode ser comparado com uma alma continente. Eclesiástico capítulo 26, versículo 20. Isto é, todas as riquezas da terra, todas as honras, todas as dignidades não lhe são comparáveis. São Efrém chama a castidade a vida do espírito. São Pedro Damião a denomina a rainha das virtudes, e São Cipriano afirma que, por meio dela, se alcançam os triunfos mais esplêndidos. Quem supera o vício contrário à castidade, com facilidade triunfará sobre todos os outros. Quem, pelo contrário, se deixa dominar pela impureza, facilmente cairá em muitos outros vícios e far-se-á réu de ódio, injustiça, sacrilégio, entre outros. A castidade faz do homem um anjo. Ó castidade, exclama São Efrém de Castitate, tu fazes o homem semelhante aos anjos. Essa comparação é muito acertada, pois os anjos vivem isentos de todos os deleites carnais. Eles são puros por natureza, e as almas castas por virtude. Pelo mérito desta virtude, diz São Cassiano, de Coenobiorum Institutis, livro 6, capítulo 6, assemelham-se os homens aos anjos. São Bernardo, de Moribus e Officis Episcoporum, capítulo 3, confirma: o homem casto difere do anjo, não em razão da virtude, mas da bem-aventurança. Se a castidade do anjo é mais ditosa, a do homem é mais intrépida. A castidade torna o homem semelhante ao próprio Deus, que é um puro espírito, afirma São Basílio, de Vera Virginitate. O Verbo eterno, vindo a este mundo, escolheu para sua mãe uma virgem, para pai putativo um virgem, para precursor um virgem, São João Batista. A São João Evangelista amou com predileção porque era virgem. Por isso, confiou-lhe sua Santíssima Mãe, da mesma forma como entrega ao sacerdote, por causa de sua castidade, a Santa Igreja e sua própria pessoa. Com toda a razão, pois, exclama o grande doutor da Igreja, São Atanásio, de Virginitate, ó Santa Pureza, és o templo do Espírito Santo, a vida dos anjos e a coroa dos santos. Grande, portanto, é a excelência da castidade, mas também terrível é a guerra que a carne nos declara para nos roubá-la. Nossa carne é a arma mais poderosa que possui o demônio para nos escravizar. Por isso, é coisa muito rara sair-se ileso ou mesmo vencedor deste combate. São Agostinho diz, Sermo 293, o combate pela castidade é o mais renhido de todos. Ele repete-se cotidianamente e a vitória é rara. Quantos infelizes que passaram anos na solidão, exclama São Lourenço Justiniano, em orações, jejuns e mortificações, não se deixaram levar, finalmente, pela concupiscência da carne, abandonaram a vida devota da solidão e perderam, com a castidade, o próprio Deus. Por isso, todos os que desejam conservar a virtude da castidade devem ter suma cautela. É impossível que te conserves casto, diz São Carlos Borromeu, se não vigiares continuamente sobre ti mesmo, pois a negligência traz consigo muito facilmente a perda da castidade. Está gostando do canal Audioteca Católica? Então não deixe de inscrever-se no canal e deixar seu like para que outras pessoas possam se beneficiar com essas maravilhosas meditações. Segundo, da vigilância sobre os pensamentos. Número 1. A respeito dos maus pensamentos, encontra-se, muitas vezes, um duplo engano. Letra A.
Algumas almas que temem a Deus, mas não possuem o dom do discernimento e são inclinadas aos escrúpulos, pensam que todo mau pensamento que lhes sobrevém já é um pecado. Elas estão enganadas, porque os maus pensamentos, em si, não são pecados, mas apenas e unicamente o consentimento neles. A malícia do pecado mortal consiste toda e somente na má vontade, que se entrega ao pecado com claro conhecimento de sua malícia e plena deliberação de sua parte. Por isso, São Agostinho ensina que não pode haver pecado onde falta o consentimento da vontade. Por mais que sejamos atormentados pelas tentações, pela rebelião de nossos sentidos, pelas comoções ou sensações desregradas de nossa parte inferior, não existe pecado algum enquanto faltar o consentimento, como ensina também São Bernardo, dizendo: o sentimento não causa nenhum dano, contanto que não sobrevenha o consentimento. Para consolar tais almas timoratas e escrupulosas, quero oferecer-lhes aqui uma regra prática aceita por quase todos os teólogos. Quando uma alma que teme a Deus e detesta o pecado duvida se consentiu ou não em um mau pensamento, não está obrigada a confessar-se disso, porque, em tal caso, é moralmente certo que não consentiu. Se tivesse realmente cometido um pecado mortal, não estaria em dúvida a esse respeito, pois o pecado mortal, para uma alma que teme a Deus, é um monstro tão horrendo que não poderá ter entrada em seu coração sem o perceber. Letra B. Outros, que possuem uma consciência mais relaxada e são mal instruídos, julgam, pelo contrário, que os maus pensamentos nunca são pecados, mesmo havendo consentimento neles, contanto que não se chegue a praticá-los. Este erro é muito mais pernicioso que o primeiro. O que não se pode fazer, não se pode também desejar. Por isso, o mau pensamento, em si, contém toda a malícia do ato. Assim como as más obras nos separam de Deus, também os maus pensamentos nos afastam dele e nos privam de sua graça. Pensamentos perversos nos separam de Deus. Sabedoria capítulo 1, versículo 3. Assim como as más obras estão patentes aos olhos de Deus, também sua vista alcança todos os nossos maus pensamentos para condená-los e puni-los, pois um Deus das ciências é o Senhor, e diante dele estão patentes todos os pensamentos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículo 3. Número 2. Logo, nem todos os maus pensamentos são pecados, nem todos os que são pecados trazem em si o mesmo grau de malícia. É preciso, pois, distinguir bem quando um mau pensamento é pecado mortal, quando é venial e quando não é nenhum pecado. Devemos considerar 3 coisas quando se trata de um pecado de pensamento: a sugestão, a deliberação e o consentimento. Alguns esclarecimentos a esse respeito. Letra A. Sob a palavra sugestão entende-se o primeiro pensamento que nos incita a praticar o mal e que nos vem à mente. Esta instigação ou incitamento não é ainda pecado. Se a vontade a repele imediatamente, é incluso uma fonte de merecimentos. Para cada tentação a que opuseres resistência, se te deverá uma coroa, diz Santo Antônio. Até os santos foram perseguidos por tais pensamentos. São Bento revolveu-se sobre espinhos para vencer uma tentação impura, e São Pedro de Alcântara lançou-se em um poço de água gelada. São Paulo informa-nos que também ele foi tentado contra a pureza, e para que a grandeza das revelações me não ensoberbecesse, foi-me dado um estímulo de minha carne, um anjo de Satanás para me esbofetear. Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. O apóstolo suplicou mais vezes ao Senhor que o livrasse desse inimigo. Por essa causa roguei ao Senhor 3 vezes que o afastasse de mim. O Senhor não quis, porém, dispensá-lo do combate, e respondeu-lhe: basta-te a minha graça. E por que não queria o Senhor livrá-lo? Para que adquirisse maiores méritos por sua resistência à tentação. Porque a virtude se aperfeiçoa na fraqueza. São Francisco de Sales diz que quando um ladrão procura arrombar uma porta, é porque não está ainda dentro da casa. Assim também, quando o demônio tenta uma alma, é porque se acha ela ainda na graça de Deus.
Santa Catarina de Sena foi uma vez horrivelmente atormentada pelo demônio, durante 3 dias, com fortes tentações impuras. Apareceu-lhe então o Senhor para consolá-la, e ela perguntou-lhe: Mas onde estivestes, Senhor meu, durante estes 3 dias? Jesus respondeu-lhe: Dentro do teu coração, dando-te força para resistires à tentação. E o Senhor deu-lhe a conhecer que seu coração estava, depois da tentação, mais puro que antes. Letra B. A sugestão seguisse a deleitação. Quando não nos damos ao trabalho de repelir incontinenti a tentação, sentimos nela uma certa complacência ou prazer, que nos arrasta ao consentimento. Mesmo então, se a vontade não dá seu assentimento, não há pecado mortal. Quando muito, poderá haver pecado venial. Se, porém, não recorrermos então a Deus e não nos esforçarmos por resistir à tentação, facilmente nos sentiremos arrastados ao consentimento e perdidos, segundo as palavras de Santo Anselmo, de Similitudinibus, capítulo 40, se não procurarmos impedir a deleitação, ela se transformará em consentimento e matará a alma. Uma senhora, que tinha fama de santa, teve, um dia, um mau pensamento, que não repeliu imediatamente. Pecou por pensamento, cometendo ainda outro pecado mortal. Por vergonha, deixou de confessar esse pensamento criminoso e morreu, pouco depois, em estado de pecado. Porque morreu em fama de santidade, mandou o bispo que fosse enterrada em sua própria capela. No dia seguinte apareceu-lhe, porém, ela, toda circundada de fogo, e confessou-lhe, infelizmente já tarde demais, que estava condenada por ter consentido num mau pensamento. Letra C. Toda a malícia do mau pensamento está, porém, no consentimento. Havendo pleno consentimento, perde-se a graça de Deus e chama-se sobre si a condenação eterna, quer se tenha o desejo de cometer um pecado determinado, quer se pense ou reflita com prazer no pecado, como se o estivéssemos cometendo. Esta última espécie de pecado chama-se uma deleitação deliberada ou morosa, e deve-se distinguir bem da primeira, isto é, do pecado de desejo. Este é o canal Audioteca Católica. Inscreva-se. Número 3. Se fores, pois, molestada por tais tentações, alma cristã, não deves perder a coragem, antes, animosamente combater, empregando os meios que te vou indicar, e não sucumbirás. Letra A. O primeiro é humilhar-se continuamente diante de Deus. O Senhor castiga muitas vezes os espíritos soberbos, permitindo que caiam em qualquer pecado impuro. Sê, pois, humilde, e não confies em tuas próprias forças. Davi confessa que caiu no pecado por não se ter humilhado e ter confiado demais em si mesmo. Antes de me haver humilhado, eu pequei. Salmo 118, versículo 67. Devemos temer sempre a nossa própria fraqueza e colocar em Deus toda a nossa confiança, esperando firmemente que nos preserve desse vício. Letra B. O segundo meio é recorrer imediatamente a Deus, sem entrar em confabulação com a tentação. Logo que se apresentar a nosso espírito um pensamento impuro, devemos elevar a Deus imediatamente o nosso pensamento ou dirigi-lo a qualquer objeto indiferente. A coisa melhor será invocar incontinenti os santíssimos nomes de Jesus e Maria e não cessar de repeti-los até desaparecer a tentação. Se ela for muito forte, será bom repetir muitas vezes o seguinte propósito: ó meu Deus, prefiro morrer a vos ofender. Peça-se socorro, dizendo: ó meu Jesus, socorrei-me. Maria, assisti-me. Os nomes de Jesus, Maria e José possuem uma força especial para afugentar as tentações do demônio. Letra C. O terceiro meio é a recepção assídua dos Santíssimos Sacramentos da confissão e comunhão. É de suma importância revelar quanto antes ao confessor as tentações impuras. Uma tentação revelada já está meio vencida, diz São Filipe Neri.
E se alguém teve a infelicidade de consentir em uma tentação, não se demore nem um instante em se confessar disso. São Felipe Neri livrou um rapaz desse vício, induzindo-o a confessar-se logo depois de cada queda. A Santa Comunhão, está fora de dúvida, confere uma grande força na resistência às tentações desonestas. O sangue de Jesus Cristo, que recebemos na Sagrada Comunhão, é chamado pelos santos vinho gerador de virgens. Profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 17. O vinho natural é um perigo para a castidade. Este vinho celestial é o seu conservador. Letra D. O quarto meio é a devoção à Imaculada Mãe de Deus, que é chamada a Virgem das Virgens. Quantos jovens não se conservaram puros e castos como anjos, devido à devoção à Santíssima Virgem? Letra E. O quinto meio é a fuga da ociosidade. O Espírito Santo diz, Eclesiástico, capítulo 33, versículo 21, a ociosidade ensina muita coisa má, isto é, ensina a cometer muitos pecados. E o profeta Ezequiel, capítulo 16, versículo 49, assevera que foi a ociosidade a causa das abominações e ruína final dos habitantes de Sodoma. Conforme São Bernardo, a ociosidade motivou a queda de Salomão. Por isso, São Jerônimo exorta a Rústico, Epístola a Rústico, número 2, que esteja sempre ocupado, para que o demônio não o preocupe com suas tentações. Quem trabalha é tentado por um demônio só. O envio ocioso é assaltado por uma multidão deles. Diz São Boaventura. Letra F. O sexto meio consiste no emprego de todas as precauções exigidas pela prudência, tais como a modéstia dos olhos, a vigilância sobre as inclinações do coração, a fuga das ocasiões perigosas, etc.